Ensinamento de Meishu Sama, o caminho da felicidade, a era da civilização religiosa, primeira parte. Para poder alcançar meu grande objetivo de salvar a toda a humanidade, criei a Messiânica, que vem se desenvolvendo passo a passo. Entretanto, se fosse apenas a pregação daquilo que as outras religiões já vêm propagando há milhares de anos, não haveria necessidade de repetir o que já foi dito. Importa então como primeiro passo a ser dado por vocês, leitores, eliminar quaisquer pontos de vista dos segmentos doutrinários existentes, os quais já se encontram gravados na cabeça de todos nós. Na verdade, a Messiânica constitui uma outra religião, cujo nível de ensinamento vai além não só dos outros credos, como também da ciência e de todas as culturas correntes no mundo. Por isso, é difícil achar um nome adequado tanto para designá-la, quanto para também definir tudo aquilo que é ensinado através dela. Falando de uma maneira meio forçada, a Messiânica seria um movimento que propõe a criação de uma civilização religiosa, tendo como ponto de partida a crença numa força sobrenatural que determina a vida do universo. Como sempre venho falando, a grande dúvida sobre a validade da cultura atual reside no fato de que, apesar de apresentar um extraordinário progresso, não proporciona felicidade ao ser humano. Muito pelo contrário, hoje a humanidade está prestes a ser jogada num precipício de grandes infortúnios. À vista de tantos malefícios, nem é preciso dizer que os culpados são os dirigentes e todos os responsáveis pela atual sociedade, os quais vêm cometendo erros irreparáveis. Por que então não estudam e analisam os próprios atos até chegarem a descobrir a causa essencial dessa situação tão calamitosa? Não deveriam também, juntamente com o espírito coletivo da humanidade, tentar reerguer esta civilização? Compreender uma lógica assim tão simples não é impossível, e isso ninguém pode negar. Contudo, o importante é que se efetive esse trabalho de reorganização. No entanto, mesmo com um extraordinário progresso da cultura atual, por todas as experiências que adquiria até agora, não se vislumbrava a possibilidade de se concretizar nada nesse sentido. Embora desde tempos remotos, muitos religiosos, filósofos, educadores e pensadores em geral tenham se destacado ao devotarem grandes esforços a esse ideal de transformação do mundo. Até o momento, na realidade, nada de concreto chegou a ocorrer. Observem que ainda hoje existem duas forças, ciência e religião, que tentam criar a felicidade. Sobre a ciência tenho falado bastante, mas agora vou me deter à religião. O mundo já contou com grandes religiosos e dentre outros iluminados destacam-se Cristo, Sakyamuni e Maomé, 3 homens sagrados. Entretanto, por terem nascido durante a Era da Noite, manifestaram força limitada. Mesmo assim, desde o tempo do surgimento desses religiosos até os dias atuais, a maioria das pessoas podem receber muitas graças de Deus, o que acarretou a salvação de um grande número delas. Contudo, isso não atingiu a humanidade toda, o que acontecera dentro da civilização religiosa que eu propago. Daí vocês poderem imaginar a imensidão do meu objetivo messiânico. E para que possam entendê-lo bem, quero lembrar-lhes:
mais uma vez que a cultura atual tem por base o lado material, o que deixa o espiritual em plano secundário. Em outras palavras, coloca em primeiro lugar a ciência e em segundo a religião. Como o ser humano se comporta de acordo com a visão materialista, acredita então que a felicidade só possa ser atingida pela evolução da ciência, pensamento que faz com que todos vivam correndo como cavalos que puxam carroças, quer dizer, sem ter outros pontos de vista. Dessa forma, o homem continua a cometer grandes erros essenciais e, como resultado, acaba criando uma civilização que gera a infelicidade. Porém, agora está começando a brilhar uma intensa luz no mundo das trevas, ou seja, se aproxima o tempo do céu. Daí a razão de ter surgido espontaneamente a messiânica, que traz uma nova visão de mundo para o júbilo de toda a humanidade. E para que vocês entendam profundamente o motivo dessa alegria, precisam saber que sou eu. Então, vou relatar o motivo de eu ter nascido neste mundo. Até a metade da minha vida, nada de extraordinário aconteceu, mas assim que me tornei religioso, tudo se transformou. Há 30 anos, 1921, não sei quem fez de alvo, jogando em mim algo assim como uma bola de luz invisível que acabou se fixando no centro do meu ventre. Essa bola parece estar misteriosamente presa em um cordão que alguém puxa e solta ao mesmo tempo, e a ação contínua tira toda a minha liberdade. Assim, quando quero fazer algo, o cordão é puxado, impedindo-me de agir. Em certos momentos, sou levado para outra direção, e isso ocorre em situações que nunca havia imaginado antes. É realmente um mistério. Vivo, portanto, com uma marionete que se movimenta sob a vontade de seu manipulador. Não é só isso, contudo, há ainda outras ocorrências misteriosas. Desde a época em que recebi a bola de luz, comecei a compreender vários assuntos dos quais nada sabia antes. No começo, não foram tantos, mas à medida que o tempo passava, aumentava a mesma proporção, a frequência com que era capaz de compreendê-los melhor. Antigamente, eu ouvia dizer que a sabedoria humana é adquirida pelos estudos, mas que a divina, sem se precise estudar nada, informação essa que me levou a compreender aquilo que ocorria comigo como sendo sabedoria advinda de Deus. Daí a razão de eu saber o porquê e também consequências de tudo que está acontecendo e das ideias que, de modo natural, me vêm à mente. São ocorrências tão instantâneas que nem me dão tempo de pensar. E o mais interessante em todas essas circunstâncias é que o conhecimento se limita ao estritamente necessário a determinada situação. Por exemplo, quando recebo diversas perguntas dos membros, a resposta sai da minha boca de imediato, e assim eu aprendo com minhas próprias palavras, especialmente no que se refere a conceitos sobre a saúde do ser humano. Tenho ampla e total compreensão, e aqueles que lerem os ensinamentos relacionados à medicina hão de concordar comigo. Além disso, caso todos os aspectos referentes à civilização atual sejam encarados de frente, a medicina, por exemplo, não passará de um conhecimento infantil. Do mesmo modo, conceitos sobre educação e economia serão semelhantes àqueles ensinados a meninos do grupo escolar. Somente a arte, no seu aspecto mais geral, destaca-se como sendo um pouco melhor. Falando assim,
vocês podem até me achar um pouco pretensioso, mas como estou com Deus, não posso mentir de forma alguma. Peço então a vocês, leitores, que aceitem a verdade daquilo que lhes digo. De todos esses fatos, o mais importante foi Deus ter me dado uma maneira de aplicar a sua força invisível. É assim que, usando como instrumento os mameritos, milhares de doentes são curados, o que não constitui novidade alguma, pois todos vocês sabem disso. Portanto, não é exagero afirmar que o jorei é 100 vezes mais eficiente na arte de curar, se comparado à medicina convencional. E tal realidade nada mais representa senão a própria manifestação do poder divino. O mesmo modo, ao planejar a concretização de um trabalho, o que requer grandes somas de dinheiro, tudo o que está faltando aparece naturalmente. Assim, como também surgem os elementos humanos necessários, no momento exato, revelando claramente a força misteriosa de Deus. Acredito mesmo nunca ter havido antes no mundo exemplos de acontecimentos semelhantes a esses dos quais acabei de lhes falar. Boa tarde, boa noite. Ele ensinando, sempre ensinando a gente, né? Como lá atrás, 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, né? Diz que recebeu a bola de luz e aí ficava com um olhonete para cá e para lá, né? Se a gente for ver 100 anos atrás, uma coisa muito recente, né? A gente for ver, 100 anos não é tanto tempo assim, né? A Sama faleceu em 1955, eu ainda não tinha nascido, eu nasci em 57, mas os meus pais já tinham nascido, né? Meus pais já, nessa época, já tinham idade adulta, né? Então é uma coisa muito recente o que ele ensina. Ele ensina para a gente 3 pilares, né? Verdade, virtude, beleza. Dentro de um desses pilares que está aqui, dentro da verdade, ele fala sobre, dentro dos ensinamentos, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, desde a parte econômica, da parte física, da nossa alimentação, né? O ministro Márcio está dando aula sobre o livro da Mistério da Grande Natureza. E quando a gente vai, hoje a gente foi, eu e o ministro Márcio, a gente foi no sítio hoje, você percebe o mistério da grande natureza, né? Vocês viram, o carro veio cheio, né? Palmito, mandioca, limão, maracujá, da grande natureza. Não fizeram nada, plantou, colheu, né? Os abacaxi estão começando a vir, hospitais estão começando a crescer, né? Ainda está faltando um pouco da força humana lá. E a gente está pedindo para Deus, para o Sama, para que mande, né, alguém que queira morar lá no sítio, para cuidar do sítio de perto, né? É difícil mão de obra lá. É difícil mão de obra lá, né? Eu estava comentando hoje o caso de uma pessoa que trabalha por uma ONG para atender os países, né? O salário é menor do que se paga para as pessoas lá cultivar a terra, entendeu? Mas não tem mão de obra. O pessoal não quer. É difícil, entendeu? É difícil. A gente paga uma diária de
torno de R$100, para trabalhar 4 horinhas, 5 horinhas, porque também o agricultor não aguenta ficar 8 horas. Ele vai, trabalha 4, 5 horinhas, vai embora. Né? Mas não acha. Não acha. Entendeu? Difícil. Né? A gente tem um senhor lá, que vai lá 2, 3 vezes por semana, né? Ele faz com amor, faz com carinho, mas ela é muito grande. Quando você olha assim e fala, nossa, aqui podia ter isso plantado, aqui podia ter aquilo podia ter. Né? Então a gente faz um esforço, 250 quilômetros de volta, a gente vai lá trazer produto gostoso da grande natureza. Né? O que membro tem que fazer? Tem que dar valor. Né? Dar valor e comer. Comer porque tem muito macotô, tem muito, sabe? Esse alimento tem muita luz, porque toda a dedicação para que esse alimento chegue aqui. Toda a dedicação. A gente trouxe milho, não milho verde, o milho já com seca, né? Então, pensando em fazer fubá. Mas como faz, também não sei. Pesquisar na internet, estou perguntando se vocês souberem. Quem souber como é que faz o fubá, a gente debulhar o milho, eu sei. Agora parece que tem que ter um moedor, né? Então se alguém tiver esse moedor aí, para a gente poder moer, fazer um fubazinho, né? Fazer uma sopinha, um angu, sei lá, né? Um fubá da grande natureza. Né? Então, basicamente, essas coisinhas que a gente vai buscando, trazendo. É muito gostoso que a gente volta de lá assim, muito feliz, né? Muito feliz, né? Muito feliz. Estava até ensinando, falei, diz que é comer um doce, pega lá um maracujá, faz uma moussezinha, entendeu? O suquinho de maracujá, delicioso, né? Agora a gente vai plantar outro carreirão, porque parece que ele tem maracujá, ele dá uma florada, da segunda e parece que tem que trocar. Né? A gente vai plantar de novo, já vai começar a plantar abóbora. Então, para poder ter. Né? Para poder ter. Né? Palmito, o pessoal está começando a pedir palmito. Normalmente eu trazia 2 palmitos, 3 palmitos, você vê, eu trouxe 10 palmitos. Eu separo um para o culto daqui, um para o culto da minha casa, então tem mais 8 palmitos aí. E é uma delícia. Uma delícia. Essa semana eu fiz o palmito com franguinho lá em casa, franguinho orgânico. Né? E o palmito você pode pegar ele e congelar. Congela ele. Depois, quando você quer fazer, é só tirar, congelar. A gente vai fazendo a experiência, vai dando certo. Porque nem a gente fez com a mandioca, congelou, deu certo. Estamos fazendo com o palmito. Tá? Domingo agora. Culto mensal, dia importante. Às vezes a gente escuta muito falar, fulano é pioneiro, né? Vocês aqui no Templo, no Caminho, vocês têm que se sentir pioneiros. Nós temos 7 anos aqui só. Só que a gente faz um trabalho, procura fazer um trabalho de gente grande. Entendeu? Aqui não é um trabalho de ensino fundamental, entendeu? Aqui é um trabalho já de pós-graduação para cima que a gente procura fazer. A gente procura esclarecer muito o ensinamento de nutrição. Né? Então, isso que é importante. Ministro Márcio, as pessoas ligam direto. Quando a pessoa de fora, normalmente passa para mim. Esses dias ligou a pessoa lá do Rio Grande do Sul que acompanha a gente. Né? Ele é de outra vertente, de outra igreja. Mas ele está aprendendo com a gente essas coisas que o reverendo Minoro traduziu. Né? Eu, ministro da Silvia, quando a gente entrou na igreja, não tinha esses ensinamentos assim, editado, bonitinho, não tinha. Né? Então a gente viu o primeiro livro, Artes de Jorei, né? Foi o primeiro livro que foi. Artes de Jorei e esse aqui, são os 2 primeiros livros. Artes de Jorei e o Ministério da Grande Natureza.
Arte do Jureyu, Mistério da Grande Natureza. A Arte do Jureyu, eu tenho ele, não nessa edição assim, eu tenho ele de capa dura, uma capa verde, e depois o negócio entra por fora, assim, entendeu? Então a gente acompanhou todo o trabalho do reverendo, fazendo a tradução com uma equipe para passar para o português, o reverendo era japonês, né? Então a gente viu todo o trabalho, todo o esforço para deixar isso mastigado para a gente. A gente tem um ensinamento hoje tão mastigado, gente. É pegar e abrir, pegar e abrir. Ah, a pessoa queria saber da vesícula, vai lá, pega o ensinamento, tem. Quer saber do fígado, quer saber de depressão, pega lá. Ai, problema de dinheiro, financeiro, vai lá. Problema de conflito, problema de antepassado, tem tudo nos ensinamentos. Fala tudo. Fala tudo. Está mastigadinho, só tem o trabalho de procurar. Entendeu? Ou perguntar para a gente e falar, ó, tem tal livro. Né? Normalmente pergunta para o ministro Márcio, que ele já sabe que é cor. Os livros todos, né? Ele é muito estudioso. Então, esse trabalho que a gente faz, quem veio de outra vertente, eu acho que vocês sentem o pioneirismo naquilo que está sendo feito, pelo esclarecimento que se traz do que o Meixo Sama deixou para a gente. Não adianta achar que vai fazer paraíso terrestre, reino do céu na terra, seja o nome que quiser dar, entendeu? Com sujeira, não vai. Vai ter que ser limpo. Para as coisas acontecerem, tem que limpar. Né? Um dia tem Covid, outro dia tem a guerra lá da Rússia, de Israel, não sei o quê, no outro dia tem lá o tarifaço do Trump. Cada dia tem um troço diferente mexendo com o mundo todo. Vocês percebem isso? Cada dia tem uma coisa sacudindo. É como se tivesse lá aquela cordinha lá, falasse agora vou aqui, vou purificar aqui, vou purificar aqui. E cada dia purificando uma coisa, para poder limpar. Entendeu? Então, importante a gente ficar atento a essas coisas que vão acontecendo à nossa volta, em volta dos outros, a gente perceber, né, como a gente é agraciado. Entendeu? Como a gente é agraciado. Tá bom, gente? Então, amanhã, se esforcem para vir preparar a casa de Meixo Sama. É preparar a casa de Meixo Sama para o culto de domingo. Né? Se fosse para fazer limpeza, a gente contratava uma faxineira, pagava 200, 300 reais, ela vinha aqui e limpava tudo. Não precisava vir ninguém, dava a chave para ela, a faxineira vinha aqui e pagou. Pronto. Mas não, mas é a casa de Meixo Sama. Então é a gente que faz esse esforço. Entendeu? A gente podia ir ali no supermercado e comprava ali as coisas para pôr aqui no altar para oferecer. É diferente daquilo que foi lá, se esforçou, plantou, vai buscar, traz, lava bonitinho, prepara, corta, põe no seu mozinho. Entendeu? É diferente, é o sentimento. A gente está deixando o sentimento da gente ali. Isso, queira ou não, isso passa. E é essa vibração que vai passando de um para o outro é que deixa, né? Se você entrar numa sala que estiver todo mundo rindo, você vai rir. Você não sabe por que você está rindo, mas você vai rir. Entendeu? Vai acontecer isso. Então, é importante a gente estar sempre nessa vibração boa. Tá? O pessoal que estiver na internet, estar em oração no domingo também. O pessoal do Sul, lá de Missões. Tem o pessoal da França, o pessoal de Portugal, o pessoal de Angola, Luanda, Cabinda, o pessoal do Congo Democrático, do Congo Brazzaville, estarem todos em oração com a gente. Tá bom? Obrigado.